Lesão por pressão na pessoa idosa. Cuidado de enfermagem à luz da teoria de Margaret Neumann. Olá, eu sou Sandra Postanovski. Sou enfermeira, estomaterapeuta e dermatoterapeuta. Sou mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da professora doutora Carina Silveira de Almeida Hammerschmidt. Esta videoaula vai trazer para você a fisiologia da cicatrização, as fases do processo cicatricial e os fatores que interferem na cicatrização de uma ferida. Sejam todos bem-vindos e aproveitem. Tenham bons estudos. O processo cicatricial é uma sequência de eventos celulares, moleculares e bioquímicos que interagem para que ocorra a reconstituição tecidual. A profundidade da lesão determina a sequência dos eventos. Segundos após a formação de uma lesão aguda, inicia-se o processo de cicatrização, que é o método fisiológico através do qual o organismo restaura e reestabelece as funções dos tecidos lesionados, envolvendo uma série de eventos complexos que estão interligados e dependentes uns dos outros. Sendo assim, todos os tecidos do organismo são capazes de se autocicatrizar, desde que os mecanismos fisiológicos estejam em perfeita sintonia e funcionamento. Considera-se uma lesão qualquer interrupção da continuidade da pele, podendo atingir estruturas superficiais, como a epiderme, ou estruturas mais profundas, como a fáscia e a musculatura. O processo cicatricial é uma sequência de eventos celulares, moleculares e bioquímicos que acontecem através da reconstituição tecidual. É uma sequência de etapas ordenadas e divididas em três fases: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação ou remodelamento. Na sequência, iremos pontuar cada uma dessas fases. A primeira fase do processo de cicatrização é a fase inflamatória. Ela inicia imediatamente após o trauma, com vasoconstrição e liberação de substâncias vasoconstritoras pelas membranas celulares. A cascata de coagulação é estimulada pelo endotélio lesado e pelas plaquetas. Nesta fase, o processo cicatricial tem como fenômeno conhecido a inflamação, que é clinicamente evidenciada pela presença de edema, eritema, dor e calor. A resposta inflamatória é o mecanismo de proteção do organismo, uma resposta imunológica leucocitária, com destaque para os neutrófilos, cuja função primária no local da lesão é de destruir as bactérias através da fagocitose, de liberar enzimas e dos radicais livres. Há ainda a ação dos macrófagos, que destroem as bactérias, limpam o local da ferida, livram dos resíduos celulares e estimulam o crescimento de um novo tecido. O objetivo é de livrá-lo das causas e das consequências dos danos celulares pela destruição, diluição ou confinamento do agente. O tecido que foi lesado durante a inflamação é reconstituído. O reparo é promovido pela regeneração das células do parênquima e pelo preenchimento do tecido conjuntivo fibroso. Os primeiros elementos celulares a alcançar o local da lesão são os neutrófilos e os monócitos, que possuem o pico de atividade nas primeiras 24 a 48 horas, seguidos do elevado aporte de macrófagos e linfócitos T, que secretam citocinas
e adicionais que destroem vírus e outros componentes estranhos. Desta forma, a inflamação é caracterizada pelo aumento da permeabilidade vascular e aparecimento de sinais flogísticos e está associada ao processo fisiológico da cicatrização. A segunda fase do processo de cicatrização é a fase proliferativa. Nessa etapa do processo cicatricial, ocorre a proliferação ou granulação celular e um tecido novo é formado, a angiogênese, que é caracterizada pela migração das células endoteliais e pela formação de capilares. É essencial para uma cicatrização adequada. Apresenta coloração vermelha, brilhante e de aspecto granuloso. Os fibroblastos proliferam e migram. São responsáveis pela síntese de colágeno, seguido da epitelização, que consiste no fechamento da superfície da lesão, para uma multiplicação das células epiteliais da borda, da diminuição da capilarização, da redução do tamanho da ferida, através da sua contração e da ação especializada dos fibroblastos. Terceira fase, maturação e remodelação. Essa é a última etapa do processo cicatricial, em que a vascularização é reduzida e as fibras de colágeno se reorganizam. Isso contribui para que a cicatrização tenha um aspecto plano, devido à diminuição da migração celular. A sua coloração muda do vermelho para um róseo mais claro. Há ainda o aumento da tensão da pele, que no início é muito fina e vai se intensificando até ficar espessa. 3 semanas depois que a ferida se fecha, a força têncil se aproxima dos 20% do tecido original. Quando completa 5 semanas, essa força fica por volta de 40% e no final de 8 semanas atinge 70% da força original. Essa força têncil do tecido cicatricial nunca será igual à do tecido sadio. Na impossibilidade da ferida seguir o fluxo correto das 3 fases do processo de cicatrização, precisamos entender o que está acontecendo para atrasar este processo. Existem fatores que interferem na cicatrização de uma ferida. 2 fatores que são importantes observação: os sistêmicos, que intervêm da fisiologia humana e prejudicam a evolução do processo cicatricial, e os locais, que são relacionados aos eventos tópicos que incidem diretamente sobre a lesão e prejudicam a cicatrização. No que se refere aos fatores sistêmicos, nós podemos observar fatores nutricionais, hormonais, idade, doenças pré-existentes, medicamentos sistêmicos, insuficiências vasculares, obesidade, estresse, ansiedade e depressão, tabagismo e alcoolismo. Referente aos fatores locais, pode ser observado edema, ressecamento do leito da ferida, infecção local, necrose e presença de corpos estranhos, pressão e técnica de curativos inadequados e uso de agentes tópicos contraindicados. Finalizamos a nossa videoaula. Muito obrigada pela participação de todos. Continuamos com as outras atividades do nosso curso. Até breve!